O TypeScript, junto com o React, ele é indispensável nos dias de hoje, principalmente se a gente estiver falando de projetos ali de médio, grande porte. Porém, um grande problema que eu tive no início, quando eu comecei a utilizar o TypeScript, era saber como tipar o meu código. Qual era a forma correta de fazer isso, né? Qual era o tipo correto para tal função? Como tipar as props dos componentes? E isso me fazia, né, perder um tempo pesquisando e testando. O que me fazia também, o que me levava a ficar pensando, pô, tô perdendo meu tempo, né? E isso é horrível, cara. Por isso eu fiz esse compilado aqui com alguns pontos que mais utilizamos ali no dia a dia trabalhando com React e TypeScript, né? Para você ter um guia e não passar por isso que eu passei, beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, TypeScript, né? Ele pode parecer um bicho de sete cabeças ali no início e parecer que a gente está perdendo o nosso tempo aqui, né? Tipando o código, né? Porém, né? Com poucos dias, cara, utilizando a linguagem, você já vai perceber, né? Já vai ver quão grande são os benefícios em relação ao JavaScript, tá? E com algumas dicas que eu vou te passar hoje, isso vai ficar ainda mais fácil. Então eu vou conseguir. O meu objetivo aqui é conseguir te ajudar, principalmente nesse início, e não só no início, tá? Vão ter algumas pessoas ali que já trabalham com TypeScript algum tempo e ainda vão ter algumas dúvidas, e isso é normal. Então esse vídeo aqui, o intuito desse vídeo é servir como um guia para você, tá? Então, né, já deixa o seu like, se inscreve no canal, pô, tem vídeo novo todo dia aí com shorts, com dicas rápidas, né? Assim você fica sempre atualizado aí com tudo que está acontecendo no mundo do front-end, beleza? E já deixa nos comentários, você utiliza o TypeScript nos seus projetos aí onde você trabalha? O que você acha da linguagem, beleza? Já deixa aí nos comentários, vamos lá. Bom, primeiro exemplo aqui, que é um exemplo que você vai usar muito no dia a dia. E se você ainda não sabe a forma correta, que eu vejo bastante gente utilizando N, não faça isso, pelo amor de Deus, não usa N, cara. Porque você tipar algo com N é a mesma coisa que você tá usando TypeScript, JavaScript. Então, meio que perde todo sentido, né? De você utilizar o TypeScript, né? Bom, um exemplo clássico aqui. Eu vou criar um type component props aqui. E aí eu vou ter um children, certo? E aí, qual que é a tipagem do children? Não é essa daqui que ele está sugerindo, tá? Tipagem do children, você pode passar ela como react.reactNode. Ou simplesmente importar esse React Node de dentro do React, tá? Como eu estou utilizando, no caso aqui, o React 18, né? Então, acho que é acima do React 16 ou no 17, se eu não me engano, né? Deixa nos comentários se vocês sabem. Já não era necessário mais importar o React aqui como a gente fazia antigamente, né? Importava assim e tal. Não é necessário isso aqui mais, tá? Isso já acontecia no Next já, mas algumas versões anteriores, tá? Nesse caso aqui, só a título de curiosidade, eu estou utilizando o Next 13. Beleza? Então, quando a gente recebe, eu vou até que criar um componente novo aqui para a gente ir testando. Por exemplo, eu vou criar aqui um A2 component. E aí, vou colocar esse componente aqui embaixo. Beleza. Então, inicialmente ele não recebe nenhuma prop, né? Então, se eu passar alguma prop para ele aqui, ó, um children, por exemplo, aqui já vai dar ruim, porque ele não entende esse cara aqui. Vou passar aqui children. Então ele já fala ali que ele não tem essa propriedade children ali para ele, certo? Então como é que a gente corrigiria isso daqui? Passaria aqui, por exemplo, children e pegaria dali de component props. Agora sim ele aceita um children, certo? A gente não está utilizando aqui em lugar nenhum, mas eu posso passar aqui, por exemplo, só para ele parar o excelente parar de reclamar. Show. Então, o primeiro ponto é o children. O segundo ponto, que agora a gente vai começar a ir um pouco mais além aqui, um pouco mais a fundo, são as props, né? O children é uma prop, certo? Só que ele é uma prop especial, né? A gente vai falar agora de algumas props ali, por exemplo. Vamos supor que o nosso componente ali, ele tenha sei lá, poderia ter um name aqui, aí o name, né?
beleza, você sabe que é um string. E aqui, como eu passei que ele é obrigatório, então agora eu tenho que passar o name para cá, senão ele vai ficar, né, reclamando que não tem essa prop. Nesse caso aqui, a gente pode passar aqui, por exemplo, vamos supor que nesse caso o name aqui ele não é obrigatório, ele seja opcional. Então, só você passar um ponto de interrogação aqui antes, então agora ele fica opcional, ou seja, ele é um string ou undefined, ou seja, não preciso mais passar ele aqui. Se eu passar, tem que ser um string, certo? Eu não posso vir aqui e passar, por exemplo, true, certo? Ele não é necessário, certo? Mas uma vez que eu passe ele, aí ele tem que respeitar o tipo que eu defini ali em cima. Então ele tem que ser uma string, nesse caso aqui, né? Então eu poderia passar aqui Júnior, beleza? Show. Esse é o tipo simples, né? Então a gente já viu o string aqui. Eu vou remover esses carinhas aqui. O children também aqui, ele também está como obrigatório, então eu poderia passar aqui como opcional, ele ia parar de me reclamar. Eu vou remover, não vou utilizar esse cara aqui agora, eu vou ter só o name aqui por enquanto. Beleza, você pode ter um name, você pode ter isVisible, por exemplo. Aqui eu posso passar do tipo boolean, certo? É até uma dica aí também, quando você tiver alguma prop que é do tipo boolean, sempre utiliza is ou has, né, que quando você bater o olho, né, isso fica fácil para dar manutenção também para outros devs aí do seu time, tá? É uma dica de clean code aí. Beleza, então a gente viu no caso aqui o string, booleano, pode ter um número também, certo? Então são todos aqui, todos estão como, vou deixar como opcional também. Então, beleza, se eu não passar nenhum aqui para ele não vai reclamar, porque nenhum é obrigatório. E aqui, né, era só pegar ali, né, o TypeScript aqui já ajuda pra gente. Então, se eu der um Ctrl espaço aí, você já vai ver aqui as outras props, beleza? Bom, isso é um detalhe importante. Uma outra dúvida que pode surgir para você que está iniciando é o seguinte: type ou interface? Então, se eu declarar aqui interface, mudou nada, certo? Continua funcionando da mesma forma, só a sintaxe que é diferente. Eu tenho um vídeo, tá, onde eu explico esses detalhezinhos aí, é um pouco mais avançado de TypeScript. Eu vou deixar um card passando aí em cima, no canto direito aí, então você dá uma olhadinha aí, se você quiser aprender mais aí sobre o TypeScript, beleza? E a diferença aí sobre interface e os types. Bom, tem uma outra forma de a gente definir os types aqui, que seria assim, ó. Imagina que eu tenho aqui um type name, uma prop name, né? E aí, eu não queira passar dessa forma aqui. Você pode passar aqui, ó, inline também, tá? Então, você pode definir aqui, ó, que vai ter uma propriedade que chama name e ela é do tipo string, certo? Então, aqui, ó, já está tipado como string. Então, você pode ter essa tipagem inline aqui também, tá? Geralmente não é uma boa prática, tá? Você pode utilizar, não tem problema nenhum isso daqui. Só que em questão de manutenção e legibilidade do código e etc., geralmente, ainda mais quando tem mais de um aqui, ó, já começa a ficar um pouco mais tenso, né? Então, por exemplo, imagina que a gente tem o isVisible que estava ali em cima. isVisible, que é do tipo boolean. E aqui eu venho e pego o isVisible. Já começa a quebrar aqui, aí começa a ficar, né, complicado de ver aqui, etc. Né? Aqui também você pode passar como opcional, por exemplo. Mesmo esquema do outline, aí não vai parar de reclamar aqui embaixo, certo? Então, existe essa possibilidade também. Bom, beleza. Outro detalhe aqui das props, que você pode ter, por exemplo, uma prop. Eu vou voltar aqui para type, tá? Tanto faz. Você pode ter uma prop, por exemplo, que é do tipo... que ela pode ser aqui, ó, primary ou secondary, certo? Você pode ter essa opção aqui também, né? E aí, quando você passa o mouse, você já vê. E aí, por exemplo, se eu passar essa tipagem para cá, vou pegar variant de dentro de component props. E aí, quando eu vou passar para cá, ó, então ele só tem essas duas opções. Então, se eu passar qualquer outra coisa aqui, ó, que é diferente disso, ele já reclama. Então, tem que ser ou primary ou secondary, certo? Então, isso é importante também, como se fosse o enum, né?
Isso aqui você vai utilizar bastante também no seu dia a dia. Um outro tipo também que você vai utilizar bastante é um dado ali, por exemplo, que vem como um array, né? Então pode ser um data aqui ou um array, sei lá. Vamos supor que seja um data. E aí vai ser um array de, por exemplo, você pode passar aqui um genérico aqui para ele, passando que ele vai ser do tipo name, que é um string, certo? E aí, agora ele precisa receber ali um data. Então, ó, tem que passar um data para ele, certo? E aí ele é um array com, ó lá, tipo name, um string aqui, por exemplo. Aí nesse caso aqui eu poderia até criar aqui, ó, um array aqui com name Junior, por exemplo, certo? E se eu passar esse data pra cá, como ele respeita o mesmo formato dele de cima, né? Então, ó lá. Beleza. Então, você vai usar bastante isso aqui também, tá? Principalmente quando você tem algum componente que ele recebe resultado ali de uma API, né? Por exemplo. Então, por exemplo, a chamada vai ser feita no componente pai e você passa o resultado da chamada ali para o componente filho, né? Geralmente você vai passar um data, um result, um users, sei lá. E geralmente vai ser um array, né? Então, isso aqui você vai usar bastante também. E aí, por fim, né, mas não menos importante, a gente vai ver agora tipagem de funções. E essa daqui tem um detalhe que eu fiz, que me fez perder muito tempo, várias vezes ali, né, quando eu precisava desse tipo de tipagem. E se você já passou por isso, você vai entender. E se você ainda não passou por isso e vê esse vídeo, cara, salva esse vídeo, que isso aqui vai te ajudar muito, vai te poupar muito tempo aí. Que é o seguinte, eu vou remover isso daqui, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você volta no vídeo aí. Então eu vou remover isso daqui, não tem mais essas duas aqui. Vou remover esse data também. Vamos trabalhar com funções agora. Então imagina que a gente tem lá um onClick, certo? E aí, beleza. Vem aqui e retorna o void. Né? Então não recebe nada, é uma função. Não recebe nenhum parâmetro e não retorna nada. E aí eu pego essa onClick aqui e passo para cá. Vou colocar aquela... vou colocar ela como opcional, vai. Pra ele não ficar me reclamando ali embaixo. E daí, vamos supor que a gente tem um botão aqui. E aí, você vai passar aqui, por exemplo, um clique e vai passar aquela onClick dali de cima. Aqui ele vai me dar... me deu erro não, mas beleza. Então, olha lá, ela é uma void, né? E se tiver, vai executar ela aqui. Se não tiver nada, não vai fazer nada. Porém, quando é uma função que vem aqui do... Por exemplo, é um evento, né? Ou seja, nesse caso aqui, o clique de um botão. Se você passar o mouse aqui em cima, você vai ver essa tipagem aqui, ó. Certo? E se você quer que seja um botão, o evento, você quer que seja tipado da forma correta aqui nesse caso, você pode pegar exatamente esse carinha aqui, ó, e passar para cá, ó. E esse cara vem da onde? Dentro do React, tá? Olha que interessante agora. Veja que ele continua não dando erro, tá? Ele não tá... Vou até comentar isso aqui por enquanto. Ele não tá me dando um erro. Vamos só dar um export aqui. É por causa do next. Beleza. Aqui, cara, aqui ele já entende, né, que esse onClick aqui é de fato um onClick que vai ser executado no botão. Por quê? Por causa da tipagem do Mouse Event Handler. E aqui entra a primeira dica, tá? Que é a parte do onClick. Uma outra aqui que a gente pode ver, fazer aqui antes de continuar, que seria, por exemplo, onSubmit. Eu posso ter, por exemplo, aqui, mesma coisa, né? Uma função que não retorna nada, não recebe nenhum parâmetro, não retorna nada. Beleza. E se eu tiver, e se minha função ela receber algum parâmetro? Beleza, passo ele aqui, ó. Por exemplo, um data string. Se não for string, for um array, a gente pode passar do jeito que a gente tinha feito anteriormente, né? Pode passar aqui, ele é um array de quê? Um array de objeto do tipo name. Beleza, passa aqui. Ah não, ele é um array de string. Beleza, passa aqui. Entendeu? Isso aqui seria como se fosse assim, né? Júnior, aí second, sei lá, qualquer coisa. Certo? Então, esse formato aqui é esse formato aqui. Beleza.
Isso aqui é um detalhe importante também, você vai utilizar bastante no seu dia a dia, tá? Agora, continuando com os eventos, a gente tem o onClick, a gente tem o onChange, que você vai usar muito também. E o onChange, ele não é do tipo mouse event, né? Ele é do tipo form event. Aí, a gente vem aqui, importa também do React. Tá? Esse carinha aqui seria, por exemplo, se você tivesse um input, tá? Se você tivesse um input aqui, e aí você vai ter aqui, ó, um onChange. E aqui no onChange, se você passar aqui o mouse, ele já entende aqui. Por exemplo, podia ser que esse change event também, tá? Se eu passar esse onChange, caramba, passar esse onChange pra cá, e a gente passa ele pra cá, beleza? Então, é uma outra tipagem que você vai utilizar bastante. Uma outra seria, por exemplo, aqui, ó, onFocus. Também não é form, é focus, que vem de dentro também do React. E aí tem a onBlur, tá? Isso aqui é quando você dá foco no elemento aqui, por exemplo, no input, né? Então você tem aqui essa função aqui, ó, onFocus, e você também tem ela, a onBlur, que é o contrário, tá? Então é quando você tira o foco. Então a onBlur é o inverso da focus. Então você poderia passar as duas para cá. Eu poderia pegar um blur aqui também, então você pegaria aqui, ó, onBlur e a onChange. onChange não, onFocus. onFocus. Beleza. Então, todos os eventos aqui, né? Não todos, né? Mas os mais utilizados a gente tá com eles tipados aqui. E isso aqui vai te ajudar demais, cara. Eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar muito, que isso aqui foi um dos pontos que eu comentei no início, que mais me fez, entre aspas, perder tempo, né? Pesquisando e testando e ver o que de fato funcionava, o que não funcionava e etc. Tá? Então, por exemplo, se você também tiver um form, e fica essa dica, né? Pô, eu não sei qual que é a tipagem. Faz o seguinte, ó. Quando você der essa onSubmit aqui, ó. Aqui, ó. Então ele já te mostra a tipagem, tá? Então você poderia pegar esse form event handler aqui e tipar a sua função com essa interface, com essa tipagem aqui, entendeu? Então sempre que você tiver na dúvida, faz isso. Cria, né, o seu elemento aí, passa a prop que você vai utilizar aqui, o evento nesse caso, e daí você passa o mouse em cima para você descobrir qual que é a tipagem, tá? Então, fica a dica aí, galera. Era isso que eu queria passar nesse vídeo. Te convido de novo para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, né? Caso te interesse também. Tem vídeos todos os dias, como eu comentei. Segunda, quarta e sexta são vídeos mesmo, né, de conteúdo. E os outros dias, todos os dias, inclusive, né, final de semana, a gente tem short, tá? Então tem short todos os dias aí. Onde eu te passo dicas rápidas ali, dica de TypeScript, dica de JavaScript, de React, de testes e etc. O canal tem muitas playlists, tá? Então se você, quero aprender testes no front-end, tem uma playlist para teste. Quero aprender tudo que tem de novo no Next 13, tem uma playlist para isso. Quero aprender Next no geral, tem uma playlist só para Next. React, formulários e, cara, etc. Então tem muito conteúdo, então te convido também a você entrar aí e dar uma olhadinha na aba de playlists, né, do canal. E se você também quiser fazer parte da nossa comunidade dentro do Discord, que tá sensacional, o link tá na descrição. E se eu lembrar também, eu vou colocar no primeiro comentário fixado, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.